Quero cumprimentar os meus amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, mais uma oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor. E hoje vamos falar um pouquinho na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 3, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas que pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito. A paz do Senhor Cristiano, louvado seja Deus. O texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala com relação ao sacrifício e à ressurreição do Senhor Jesus. Fala ali para o povo de Corintos de como, das comprovações, daquilo que comprovou o nascimento, a ressurreição de Cristo, do seu sacrifício e da sua ressurreição. E se nós formos olhar nos evangelhos, vamos ver que todo aquilo que Paulo se refere aqui nesse texto é citado lá nos evangelhos. E ele agora, além de ele falar sobre a ressurreição de Cristo, ele fala também do encontro dele com Jesus e como ele se considera em relação aos outros apóstolos. Se considera o menor dos apóstolos e ainda reconhece não ser digno ser chamado de apóstolo, pela vida que ele levava antes do encontro dele com Cristo, quando ele vivia perseguindo o povo de Deus. E ele termina no versículo 10 falando: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito. Eu gosto muito de estar meditando na história do apóstolo Paulo, porque ele nos deixa um exemplo muito grande para nós no que diz respeito à dedicação, ao amor, à obra do Senhor. E outra coisa, ele reconhecendo as suas falhas, que mesmo ele tendo tido aquele encontro com Jesus, e após as transformações pelo qual ele passou após esse encontro, de ter sido ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque os outros apóstolos, a preocupação deles era simplesmente pregar para os judeus, e Deus levanta Paulo para pregar para os gentios, que somos nós. Porque Jesus, quando foi sacrificado ali na cruz do Calvário, o sacrifício dele não foi unicamente pelo povo judeu. Não, o plano de Deus, quando formou a nação de Israel, era para que através de Israel ele alcançasse o mundo. Só que, infelizmente, Israel não cumpriu a sua tarefa. E Deus agora
envia o seu filho e ele é crucificado ali na cruz do Calvário, ele ressuscita dentre os mortos e agora ele levanta os apóstolos e começa ali a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor começa ali após o sacrifício de Jesus, né? E a missão que antes havia sido conferida ao povo de Israel, agora ela é transferida, essa responsabilidade, para nós, para a igreja do Senhor. E Paulo, ali ele tem aquele encontro com Cristo, nós falamos isso, se não me falha a memória, na mensagem de ontem, e agora ele, diante do povo de Corinto, ele reconhece que ele não era digno de ser chamado apóstolo. A paz do Senhor Elizabeth, a paz do Senhor Daniele, de ser chamado apóstolo, né? E ainda se considera o menor o menor de todos, né? E nós podemos observar a história dele. Paulo foi um homem que deixou uma história muito grande, muito bonita, pelo trajeto, pela obra que ele fez, por suas viagens missionárias, né? Por tudo aquilo que ele sofreu e que ele passou, mas em cada situação que o apóstolo Paulo viveu, ele glorificava o nome do Senhor, daquele que morreu e ressuscitou. E mesmo Paulo, na vida em que ele levava, Deus o havia escolhido, né? Até quando falei sobre Paulo, falei sobre as escolhas de Deus, que muitas das vezes nós não entendemos as pessoas que Deus escolhe, por que Deus escolhe. Então Deus sabe por que ele escolhe cada um, Deus sabe quem ele escolhe. E Deus continua procurando, a paz, pastor Paulo César, Deus continua procurando homens e mulheres que realmente o queira servir em espírito e em verdade. Homens e mulheres que estejam dispostos a dar a sua vida por ele, por amor à sua causa. E nós sabemos tudo que se passou com Paulo, as prisões, as chibatadas que levou, os naufrágios pelo qual ele passou, a perseguição pela própria igreja, né? Que no início não aceitava, não reconhecia o ministério de Paulo, e em tudo que Deus falou que aconteceria com Paulo, aconteceu, né? De ele ser de perseguidor, ele se tornar perseguido. E ele completa aqui no versículo de 10 e diz: mas pela graça de Deus, o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito. A paz, Marcele. Irmãos, antes trabalhei muito. Nós vivemos dias muito difíceis na igreja, onde poucos homens estão dispostos, poucas mulheres estão dispostas a fazer a obra de Deus como fez o apóstolo Paulo. E olha que naquela época não existia as facilidades, os meios de comunicação, né, que temos hoje, né? Naquela época não existiam os veículos que existem hoje, não existia rádio, não existia televisão, não existia internet, né? E hoje nós temos toda essa facilidade para fazermos a obra do Senhor, e tem sido uma época muito difícil, né? Muito difícil. Esquecemos o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Esquecemos do que ele fez por amor a cada um de nós. E Paulo aqui traz a memória do povo de Corinto, o sacrifício de Jesus, a ressurreição dele e a comprovação de sua ressurreição.
Outra coisa importante que nós podemos destacar na atualidade é o tipo de evangelho que tem sido pregado. O evangelho de facilidades, o evangelho de mordomias, quando não foi isso que Jesus falou para a sua igreja. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, que nós passaríamos lutas, nós passaríamos dificuldade. Nós não fomos chamados para agradar o mundo, nós somos chamados para confrontar o mundo. Hoje, a igreja, ela vive uma relação harmoniosa com o mundo. Por que uma relação harmoniosa? Porque muitas coisas que o mundo oferece têm entrado dentro da casa do Senhor. Nós não fomos chamados para ter uma relação harmoniosa. Nós somos chamados para confrontar e para sermos confrontados. Nós somos chamados para lutar contra as hostes malignas que dominam o mundo, que domina a face da terra. E nós vemos uma igreja hoje apática, uma igreja hoje que não tem a visão que tinha a igreja primitiva no início. A visão da igreja hoje é uma visão financeira, é uma visão de facilidades, é uma visão do tudo pode, é uma visão de que não tem nada a ver, e uma série de outros subterfúgios, desculpas, que as pessoas usam para não viverem uma vida de transformação. Porque evangelho é transformação. O evangelho, quando entra na vida do ser humano, o Espírito Santo, quando entra na vida do ser humano, a transformação, a mudança de vida, a mudança de atitude. E o maior exemplo que nós temos, um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia é Paulo, né? Que era um homem que perseguia, que matava os cristãos, e agora passa a ser um homem a sofrer por amor àquele que deu a vida por ele, que ressuscitou dentre os mortos. Então, é importante, amados, nós mudarmos a nossa visão, né? Nós podemos considerar o sacrifício de Jesus como o maior acontecimento da história do mundo, né? Outras seitas, outras pessoas que são adoradas, que são idolatradas, o túmulo está lá ocupado. Mas o túmulo onde Jesus foi sepultado, ele está vazio. Os outros, e que são adorados, os demônios, homens que se dizem, se querem se tornar deuses, o seu corpo está lá numa sepultura. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio. O túmulo está vazio. Então, foi um dos maiores acontecimentos que houve na história do mundo, né? Uma promessa que foi feita já lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Adão, ele pecou. E Deus falou que nasceria um filho de mulher que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então nós louvamos a Deus pelo sacrifício dele ali na cruz do Calvário. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 3, nos diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Além dele ter ressuscitado, ele apareceu, ele ainda passou 40 dias ali dando as últimas instruções aos seus discípulos, ao povo, né? A certa feita, ele apareceu diante de 500 pessoas. E aquelas pessoas comprovaram a veracidade, porque os sacerdotes ainda tentaram comprar os guardas para que negassem que Jesus havia ressuscitado. E até ofereceram dinheiro àqueles sacerdotes para dizer que seu corpo havia sido roubado. Mas Jesus apareceu
diante dos apóstolos, Jesus apareceu diante daquelas 500 pessoas, apareceu diante daqueles discípulos que iam pelos caminhos de Emaús para comprovar a veracidade da palavra do Senhor, para comprovar a veracidade da promessa de Deus, de que ele enviaria seu filho e que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos em grande glória. E hoje o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, de termos uma intimidade, uma comunhão com Deus. Não uma comunhão superficial. Não. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Eu tenho falado bastante sobre a falta de sinais. Eu tenho falado bastante porque foi uma promessa de Jesus para nós, que no nome dele nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. E nós estamos nos contentando com as migalhas que caem da mesa. Então é importante que você lute, que você faça, que você siga o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo. Que nós viemos verdadeiramente buscar ao Senhor, que nós viemos verdadeiramente consagrarmos a nossa vida para que ele cumpra a palavra dele através da minha vida, através da sua vida. Nós falamos que cremos, mas quando precisamos colocar a nossa fé em ação, nós temos fracassado. E a Bíblia diz que os sinais seguiriam somente aos que crerem. E que no nome dele expulsaríamos demônio. No nome dele imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Então nós precisamos ver os milagres acontecerem. Pedro e João, quando chegavam ao templo chamado Formosa, e que estava aquele homem ali pedindo esmola, a resposta deles para aquele homem foi: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. E isso, amados, quantas pessoas você já passou na sua vida? Quantas pessoas nós já passamos e vimos em situação como estava aquele homem que estava ali à porta daquele templo chamado Formosa. E quando eu ou você tivemos autoridade para mandar a pessoa levantar e andar em nome de Jesus. Então está faltando poder de Deus na minha vida. Está faltando poder de Deus na sua vida. E nós precisamos buscar, precisamos consagrar a nossa vida, precisamos renunciar à carne, ao pecado, ao mundo. Hoje temos uma série de desculpas para não fazermos a obra de Deus. E uma das maiores desculpas, uma das piores desculpas que nós temos usado ultimamente é jogar o fardo da nossa negligência sobre a nossa família. Porque quando a Bíblia fala que eu tenho que cuidar da minha família, a Bíblia está tratando de coisas espirituais. Porque na minha casa eu sou o sacerdote, na sua casa você é o sacerdote, você prestará conta da sua família, eu prestarei conta da minha família. Mas as pessoas entendem que cuidar da família é ir para passear, é fazer turismo, é ir não sei para onde. Não estou dizendo que você não possa tirar um dia ou para passear com a sua família. Eu estou me falando o tipo de preocupação que tem estado na mente das pessoas nos últimos dias. E muitas das vezes induzido até mesmo por pastores. Porque não explicam a palavra como ela é. E nós temos um exemplo claro sobre isso. Quando a mãe de Jesus se aproximou dele, e ele estava lá fazendo a obra de Deus, cumprindo a missão dele. E quando disseram para ele que a mãe dele o estava chamando, que a família dele, ele disse: meu pai e meus irmãos, era quem? Era aquelas almas que ele estava ganhando para Jesus. Então estamos pregando, invertendo o que a palavra nos ensina. Ele não deixou de cumprir a obra dele por causa da sua mãe ou por causa dos seus irmãos. Ele continuou fazendo aquilo que o pai havia determinado para ele. Mas hoje é a época da desculpa. Para não dizer negligência, para não dizer falta de compromisso, para não dizer falta de interesse.
Porque da mesma maneira que Deus chamou Paulo, e Deus, mesmo a vida que Paulo levava, Deus honrou o ministério de Paulo. Deus quer honrar o meu ministério e o teu ministério. Mas Deus não vai te honrar, não vai me honrar, se você, se eu, se nós continuarmos na condição em que temos estado. E ultimamente eu tenho buscado a Deus, tenho falado com Deus porque eu quero ver. Eu já tive a oportunidade de ver Deus fazer sinais, fazer milagres, mas eu quero continuar vendo, porque essa promessa é enquanto a igreja estiver na face da terra. E às vezes nós paramos um pouco, deixamos de buscar a Deus, nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos que a Bíblia diz que eu tenho que buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro a Deus, ele é primícia, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessas demais coisas está incluída a minha e a sua família. Família não é pedra de tropeço, família é bênção. E hoje as pessoas estão transformando a família, jogando um fardo sobre a família para esconder a sua negligência, a sua falta de compromisso com o ministério que Deus confiou a você. Então é época de você clamar, de buscar a Deus. Hoje o povo só está preocupado em cursar uma boa faculdade, ter um bom emprego e esquece a obra de Deus, esquece os compromissos que tem com Deus, não aparece na igreja, vão na igreja o dia que quer, fazem a obra de Deus o dia que quer. São pessoas que não têm compromisso nenhum para com Deus. E eu quero vos alertar nesta noite que a tua salvação está correndo um sério risco, um sério perigo. Porque Deus não aceita aqueles que fazem a obra dele relaxadamente, aqueles que fazem a obra dele de qualquer maneira. Deus não aceita isso. Ai daqueles que fazem a minha obra relaxadamente. Ele deixou isso escrito aqui na sua palavra. E as pessoas estão deturpando a palavra do Senhor para satisfazer a sua carnalidade, para adorar as coisas da carne. Hoje você procura uma pessoa na oração, você não acha, mas se você for no cinema, você vai achar lá um montão de crente vendo aqueles filmes terríveis, filmes de guerra, filmes de prostituição e uma série de coisas terríveis que não edificam, que não traz nada, que não acrescenta nada à minha nem à sua vida espiritual. Mas se há uma chamada, se o pastor convoca para orar, se o pastor chama para um estudo bíblico, não tem tempo, porque tem que ir para o cinema, porque tem que ir para passear, porque tem que fazer uma série de coisas. Quantas pessoas só acham de fazer alguma coisa no horário do culto? Ah, eu preciso do supermercado, vai no horário do culto. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, então se organize. Se programe. Não estou falando de que quando há uma emergência, uma pessoa passou mal. Emergência é uma coisa, desorganização é outra, falta de compromisso é outra. Deus me chamou para alertar um povo para ouvir a verdade. E aquele que ouve a verdade e obedece à verdade, o nome do Senhor será exaltado, será glorificado na sua vida. A maior prova do cristianismo está em Romanos capítulo 1, versículo 4 ao 6. Romanos capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz assim: declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito... Desculpe. 4 ao 6, está certo. Declaro o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé
entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Obediência da fé, obediência da palavra, e não para transgredir a palavra. Então, para isso, nós fomos chamados, né, a maior manifestação do poder de Deus. Eu poderia perguntar aos meus queridos, aos meus amados irmãos, qual foi a maior manifestação do poder de Deus na sua vida? Se é que isso já aconteceu alguma vez. Se você já teve a oportunidade de ser um canal de Deus para que um milagre acontecesse, será que você pode apresentar um milagre que Deus fez através da sua vida? Não me responda, não, responda para Deus. Responda para Deus. É para Ele que você precisa responder. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Qual o poder de Deus sobre a sua vida? Você sabe o que significa o poder de Deus sobre a sua vida? É Ele ter todo o controle da sua vida. Ele ter o domínio da sua vida. Para Ele te usar. Para Ele cumprir a promessa deixada pelo seu Filho. Que no nome dEle nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. E Jesus fez morto ressuscitar. Ele fez cego enxergar. Ele fez N milagres. E na minha vida e na sua vida tem que acontecer a mesma coisa. Se o poder de Deus está na minha vida, está na sua vida, os milagres têm que nos seguirem. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Quantos obreiros, quantos homens de Deus têm medo de expulsar, de orar por uma pessoa endemoniada, expulsar um demônio? Quantos que eu conheço? Já vi obreiros se trancar dentro de quarto, com medo da pessoa que estava endemoniada. Cadê o poder? Cadê a autoridade concedida por Deus? E Jesus falou que Ele nos deu autoridade para isso. Agora eu preciso buscar a Deus. Eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso santificar a minha vida. Para que esta autoridade, para que este poder se manifeste através da minha e da sua vida. Deus te escolheu. Deus nos escolheu para, através da nossa vida, Ele manifestar o seu poder. Ele poderia ter concedido essa autoridade aos anjos que gostariam de fazê-los, mas aprova Deus nos conceder a nós. Por isso Paulo diz, e pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Por que Paulo diz que a graça de Deus para com ele não foi vã? Porque durante todo o período da sua vida, após o encontro dele com Jesus, Deus usou Paulo
em vários locais, em todas as cidades, por onde Paulo passava. Ali Paulo plantava uma igreja, ali Paulo pregava o evangelho, pessoas se convertiam. O que está acontecendo conosco? Está na época de mudarmos a história. Está na época de fazermos história. Não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Paulo fez história. Ao ponto de, no final da sua vida, ele poder dizer: acabei a carreira, ou seja, cumpri o meu ministério, guardei a fé, e agora estou esperando o justo juiz. Receber o meu galardão. O que temos para apresentar a Deus hoje? Se ele viesse a nós, ou será que nós iremos fazer como aquele, ou estamos fazendo como aquela parábola que fala dos talentos, onde um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 1 enterrou. Então até o que ele tinha lhe foi tirado e foi lançado nas trevas exteriores. Será que é isso que nós estamos querendo ouvir do Senhor naquele grande dia? Ou será que estamos almejando realmente ouvir aquela voz mansa e suave dizendo: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o que eu vos tenho preparado? Será que nós estamos nos enquadrando entre as 5 virgens prudentes ou entre as 5 virgens loucas? Em que grupo nós fazemos parte? É hora de decisão. É hora de tomarmos uma atitude. É hora de assumirmos um compromisso real com Deus. Cumprir o chamado que Ele nos tem confiado. O mundo lá fora precisa de homens, precisa de mulheres cheia do Espírito Santo de Deus, que tenha ousadia, intrepidez para pregar esta palavra em tempo e fora de tempo. E para que os sinais aconteçam. Tem estado em uma guerra espiritual, eu e Deus. Porque tenho falado com o Senhor, eu quero ver os sinais acontecer. Eu quero ver os milagres acontecerem. Porque eu tenho uma promessa, eu estou debaixo de uma promessa. Não podemos mais nos acomodar. É tempo de irmos para as ruas, pregar o evangelho. Há um mês e pouco atrás eu tive a oportunidade de estar naquela praça lá no centro de Maricá, com um grupo de pastores orando, e pude ver ali os jovens se drogando, fazendo uso de crack, ali precisando de uma libertação. Mas cadê os jovens da igreja, cheios do Espírito Santo, para encostar nesses jovens e falar para eles que há uma outra solução, que há algo mais excelente para eles? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Não esqueça o exemplo deixado por Paulo. Se formos ver os apóstolos, todos morreram, exceto João. Todos foram assassinados. Temos o exemplo de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele via o céu aberto. O que você tem visto? O que você tem visto? Para ver Deus tem que ter intimidade, tem que buscar a Ele em todo o tempo. Não é o dia que você quer, não é do jeito que você quer, não. Deus precisa de homens, de mulheres corajosos, valentes, dispostos a enfrentar, seja qual for a situação, mas enfrentarmos com dignidade, para que através da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado.
para quem sabe ele possa falar para Satanás, quando ele falou com relação a Jó: está vendo meu servo Jó? Homem fiel, temente, que se desvia do mal. Será que Deus pode falar isso sobre nós? Será? Então, meus queridos, amados irmãos, vamos cumprir nosso ministério. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 5, né, foi o texto que nós lemos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Será que eu posso dizer isso? Porque primeiramente vos entreguei o que eu recebi. Eu louvo a Deus porque pelo menos eu posso dizer que eu tenho feito isso. O que eu recebi do Senhor, eu tenho procurado passar para outras pessoas. Mas não é só eu, é você também que tem que fazer isso. O versículo 4 fala sobre o sepultamento e a ressurreição. E o versículo 5 fala sobre quando ele foi visto por Pedro. A maior realidade da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14. Diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Quantas pessoas estão desprezando o dom que Deus concedeu? Quantas pessoas? Quantas pessoas se recusando a fazer a obra dele? Desprezando o dom recebido de Deus. E se exortar é para exortar. Deus me chamou para exortar e eu estou exortando. Só que a exortação não é só para você. Primeiro é para mim. Se é para consolar, é para consolar. Mas não esqueça, certa feita, numa ordenação de obreiros, o pastor que estava celebrando a ordenação, e naquele dia foram ordenados diáconos, presbítero, evangelista, e uma recomendação ele fez àqueles homens: vocês poderão ser, após a imposição de mãos, vocês nunca mais deixarão de ser diácono, nunca mais deixarão de ser presbítero. Só tem uma coisa: poderão ser no céu ou no inferno. A escolha é minha, a escolha é sua. Porque muitos pastores irão parar no inferno. Eu estou lutando para escapar pela minha vida. Lute para escapar pela sua vida. Então faça, cumpra o teu ministério com dignidade, com responsabilidade, com caráter cristão. Que você não seja um causador de escândalo, porque ai daqueles por onde vier o escândalo. Então o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é muito grande. Romanos também nos fala sobre a motivação para a santidade. Qual a tua motivação para a santidade? Porque motivação para a carnalidade, ó, tá cheio. Está cheio. Quantos terrenos que são adquiridos, consagrados ao Senhor, em vez de construir um centro de recuperação, construir uma piscina. Ou então um campo de futebol. As ofertas e os dízimos que são trazidos à casa do tesouro é para ser revestido em favor da obra e não em favor da carne. Primeira carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 9 ao 12.
Nos diz assim a palavra do Senhor: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para o pecado. Eu tenho que estar morto para o pecado. Você, meu amado, minha amada, minha querida, meu querido irmão, tem que estar morto para o pecado. O que é estar morto para o pecado? É não ter saudade do mundo. É não desejar, praticar, cometer os mesmos pecados, as mesmas coisas que você cometia no passado. Agora você nasceu de novo. Você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Sabendo, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a vós, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O negócio é sério, amados. O negócio é sério. Para complementar, o versículo 12, já li. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Eu vejo tantas pessoas que estão na casa do Senhor, mas tem uma saudade tremenda das coisas que o mundo oferece. E a Bíblia diz que eu não pertenço a este mundo. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é eterno. Então a tua carne tem que estar subjugada. A minha carne ela tem que ser subjugada. Nós sabemos que vivemos uma luta diária. Espírito contra a carne. E a carne não pode vencer. Então quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a consagrar, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, Deus começa a mudar a tua história. Está faltando a muitas pessoas ter um encontro real com Cristo, como Paulo teve ali no caminho, na estrada de Damasco. Porque quando há um encontro verdadeiro com Cristo, há transformações. E hoje o que mais se vê nas igrejas são questionamentos. Quando é uma igreja que o pastor diz que pode tudo, esse pastor é uma maravilha, é uma bênção, a igreja enche, vai um montão de gente, porque vai tudo para o inferno junto com ele. Mas quando é um pastor que pelo menos tenta manter o povo dentro da palavra, esse pastor é chato, é quadrado, é isso, é aquilo, aí começam a reclamar do pastor. Na realidade é esse pastor que ama a ovelha. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige e castiga aquele que ele ama. Então, se você está sendo corrigido nesta noite, glorifique a Deus por isso, porque ele ainda está cuidando da sua vida, ele ainda está zelando por ti. E eu louvo a Deus quando Deus me corrige. Não tenho preocupação contra isso. Sei de muitos pastores que não gostam de ser corrigido. E às vezes até tomam alguma atitude. Mas eu louvo a Deus que a cada vez que ele me corrige, eu glorifico o nome dele. Porque ele continua cuidando de mim. Então, meu amado, minha amada, receba no Senhor esta palavra.
e se esforce para que você sirva a Deus em santidade, em espírito e em verdade. O que você não podia fazer, ele fez. Foi ser crucificado ali na cruz do Calvário e ressuscitar. Nós vamos estar orando agora por esse período de oração. Estaremos incluindo aqui no período também a Maísa. Maísa é uma coleguinha da minha netinha, Giovana, e ela chegou, vô, ora pela minha colega Maísa, porque ela hoje passou mal na escola. Então nós vamos estar orando agora por todos os pedidos de oração, e incluindo nesse pedido a Maísa, para que amanhã ela já esteja na aula estudando novamente para a glória de Deus. Né? Eu louvo a Deus porque de vez em quando a minha neta sai com coisas que você vê que é Deus trabalhando no coração, na vida dessa criança. Às vezes pede oração pelo pai, pela mãe. Você já estava me perguntando como orar. E eu estava explicando a ela como é que ela deve orar. Então nós vamos estar orando agora. Para que Deus nos abençoe. Para que nós venhamos cumprir o nosso ministério. Com dignidade, com seriedade. E segundo a vontade de Deus. Amém? Soberano Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor amado, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com todos esses pedidos de oração. Todos os nomes, ó Pai, que aqui estão mencionados. E que Tu conheces, que Tu sabes a necessidade de cada um. São pessoas que estão enfermas, ó Pai, pessoas que estão afastadas da Tua presença. São lares, ó Pai, que estão passando por lutas, por dificuldade. Pai, como também a Maísa, a coleguinha da Giovana, Senhor, que passou mal ali na escola hoje. Senhor, eu quero colocar cada vida que aqui se encontra nas Tuas mãos. Quero te pedir, Senhor, que Tu venha abençoá-los. Que Tu venha, Senhor, manifestar a Tua glória e o Teu poder. E como tenho te pedido, Senhor, eu quero ver os sinais. Eu quero ver as maravilhas acontecerem. Quero interceder pela Luísa, Pai, que está internada naquele hospital. Quero interceder a Ti, Senhor, pelo Fagner. Muito obrigado pela cirurgia que ele passou, Senhor. E ele já deu notícia que ele está bem. Provavelmente vai ter alta amanhã. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te clamo nesta noite, pelos Teus filhos que estão me acompanhando. Se porventura, Senhor, tem alguém que está enfermo, alguém que está passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, seja ela espiritual, seja ela na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, no Teu nome, Jesus. É no Teu nome, não é no meu nome. Eu quero ministrar, eu quero profetizar, eu quero usar da autoridade concedida pelo Teu Filho Jesus. Que o enfermo receba a cura nesta noite. Pai, que aquele que está desempregado, que a porta de emprego seja aberta, Senhor. Aquele, Senhor, que está com problema na área sentimental, na sua família. Pai, que esta noite seja a noite de restauração de famílias, ó Pai. Que em tudo, Senhor, em todas as petições que aqui estão, vidas que estão afastadas da Tua presença, Pai, que Tu possa tocar no coração de cada um deles, como um dia Tu tocaste no meu coração e trouxeste de volta para a Tua presença. Assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu abençoo a cada vida. Eu abençoo a todos, ó Pai. Te peço pelos missionários, ó Pai, que estão fazendo missão, Senhor, nesse mundo afora. Muitas vezes perseguidos, sofrendo, ó Pai. Mas que Tu venha abençoá-los, que Tu venha dar vitória. Te peço, meu Senhor, pelas autoridades do nosso país. Sejam elas municipais, estaduais ou federais. Que Tu venha libertar esses homens, ó Pai. Pai, que Tu venha converter o Brasil, Senhor. Que o Brasil seja não exportador de corruptos, de traficantes, de prostitutas, não, Senhor, mas um exportador de missionários, de homens cheios da Tua palavra, Senhor, de mulheres cheias da Tua palavra. Liberta esta nação, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, quebra toda a cadeia satânica que tem dominado, Senhor, os governantes desse país. Repreenda, Pai, toda corrupção, todo tráfico,
toda criminalidade, toda prostituição, desse demônio que vive estrupando crianças e adultos. Pai, queima esse demônio, liberta para a glória do teu nome. Pai, nós queremos poder dizer, Senhor, que o Brasil serve a Jesus. Nós queremos isso, ó Pai. Por isso nós temos clamado pelo nosso país, temos clamado pelas autoridades. Tu pode mudar o quadro desta nação, Pai. Tu pode levantar novos homens, novas mulheres, sérias, para conduzir o destino desse país. Assim, Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço. E em nome do teu Filho Jesus, eu já te agradeço, ó Pai, pelas vitórias. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. A paz sobre os meus amados. Vamos ter lá um festival de caldo lá na nossa igreja, R$12 o convite. Será no dia 15 de julho. Você que quiser um convite, você mesmo que mora em São Gonçalo, quiser participar, é só nos avisar, nós estaremos reservando um convite. O que for arrecadado é para as despesas do nosso congresso da nossa juventude, em que você também está convidado, que será no dia... no dia 17, 18, 19 e 20 de julho. Desculpe, 20, 21, 22 e 23 de julho. Será o nosso congresso da nossa juventude. Você está convidada. Você está convidado para estar conosco também amanhã, nosso culto da vitória. Quinta-feira é o dia do culto da vitória. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. À noite, mais um culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado. Deus tem algo especial para a sua vida. Nós estamos ali te aguardando na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 376. Quem vem de Niterói, de São Gonçalo, do Rio, é a primeira entrada de Maricá. Você vai entrar à direita. Na primeira entrada. A nossa igreja fica a uns 300 metros, mais ou menos, dali da entrada. É um pouco depois do DPO, sendo que o DPO é do lado direito, a igreja é do lado esquerdo. Será um prazer imenso receber os meus amados, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, aquele que nos tem acompanhado, né, nessas mensagens. Agora também estamos lá com o canal no YouTube. Essa mensagem, daqui a pouco, ela vai estar também lá no YouTube. E você não deixa de compartilhar, para que outros obreiros que estão parados, prostrados, ouçam essa mensagem, para que sirva de despertamento. Porque essa palavra de hoje foi uma mensagem de despertamento para obreiros e líderes da casa do Senhor. Então que Deus abençoe a todos. A nossa página também, onde amanhã estaremos transmitindo o nosso culto. Se você não pode ir a Maricá, você pode assistir o nosso culto na íntegra, na nossa página, Ademais Ministério Azaf. Todas as pessoas que fazem parte do meu Face, eu mandei um convite para adicionar a nossa página e você poderá estar acompanhando o culto ali em nome de Jesus. Então que Deus abençoe todos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Um abraço a todos. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui mais uma vez com mais uma porção da palavra